Você já se sentiu paralisado por emoções como a raiva, o medo ou a ansiedade? Será que existe um caminho para viver com mais serenidade, equilíbrio e força interior? Pois saiba que essa resposta existe e foi criada há mais de 2000 anos. Seja muito bem-vindo ao canal Viver em Sabedoria. Hoje vamos falar sobre o estoicismo, uma filosofia que continua tão atual quanto quando nasceu na Grécia Antiga. Se você gosta de temas como sabedoria prática, autoconhecimento e desenvolvimento interior, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também está buscando viver melhor. Vamos nessa? O estoicismo é uma filosofia que ensina como viver bem, como viver com virtude e como aceitar com tranquilidade o que não está no nosso controle. Isso mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é sobre ser frio ou insensível. É sobre ser forte, consciente e focado no que realmente importa. Como disse Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a forma como as interpretamos. O estoicismo é uma filosofia prática. Não é feita só para quem lê livros. É feita para quem vive. Tudo começou por volta de 300 anos antes de Cristo. Zenão de Cítio, um comerciante fenício, perdeu tudo em um naufrágio. Desesperado, ele entrou em uma livraria em Atenas e começou a ler sobre Sócrates. Aquilo mudou a sua vida. Inspirado, Zenão passou a estudar filosofia e, mais tarde, começou a ensinar em um pórtico chamado Stoa Poikile, na cidade de Atenas. Daí vem o nome estoicismo, a filosofia do pórtico. O estoicismo se desenvolveu em 3 fases principais. A fase antiga, com Zenão, Cleantes e Crisipo. A fase média, com Panésio e Posidônio. E a fase romana, com os 3 grandes mestres que vamos conhecer agora. Primeiro, Sêneca. Sêneca foi um conselheiro do imperador Nero. Escreveu cartas e ensaios sobre como lidar com o tempo, com a raiva, com a riqueza e com a morte. Uma de suas frases mais conhecidas é: "A vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos." Depois temos Epicteto. Epicteto nasceu escravo, mas sua mente era livre. Ele ensinava que a chave da liberdade está em entender o que depende de nós e o que não depende de nós. Por fim, temos Marco Aurélio, imperador romano, guerreiro e filósofo. Ele escreveu para si mesmo o que chamamos hoje de meditações, um verdadeiro diário de sabedoria. Como esta frase: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." O primeiro conceito fundamental é a dicotomia do controle. Segundo os estoicos, existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. Nossa atenção deve estar no que podemos controlar: nossas ações, escolhas, julgamentos e caráter. O resto é destino, aceitação. Segundo ponto: a virtude é o único bem verdadeiro. Para os estoicos, o objetivo da vida é viver de acordo com a razão e a natureza humana, ou seja, viver com virtude. As 4 virtudes principais são sabedoria, coragem, justiça e temperança. Terceiro, os bens externos não garantem felicidade. Dinheiro, status, fama são chamados de indiferentes. Eles não definem nosso valor nem nossa paz interior. E por último, a importância de exercitar a mente estoica. Os estoicos praticavam exercícios diários, como
A premeditação das adversidades, imaginar cenários ruins para se preparar emocionalmente, o diário filosófico, como fazia Marco Aurélio, e o famoso momento morre. Lembre-se de que você vai morrer, para valorizar cada instante. O estoicismo é mais que uma filosofia, é uma ferramenta para enfrentar a vida com sabedoria, coragem e paz de espírito. Vamos imaginar uma situação? Você está com dívidas, contas atrasadas e sente que não há saída. O desespero bate, a ansiedade cresce e tudo parece um peso insuportável. O que faria um estoico? Primeiro, aceitar a realidade como ela é. Negar a situação não ajuda. Fingir que não existe também não. O estoico encara os fatos de frente. Depois, ele aplica a dicotomia do controle. O que você pode controlar? Seu planejamento financeiro, a forma como gerencia seu dinheiro, a sua atitude para buscar soluções. E o que você não pode controlar? A inflação, a economia mundial, a opinião dos outros sobre sua situação. Se você foca no que pode controlar, sua mente se fortalece, você age com clareza e serenidade. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos atormentam, mas sim a forma como as interpretamos. A dívida não define você. O que define é como você reage diante dela. Agora vamos falar sobre os relacionamentos. Quem nunca passou por brigas, decepções, traições ou até a dor de uma separação? O estoicismo nos lembra: nós não controlamos as atitudes dos outros. Controlamos apenas nossa postura diante delas. Exemplo: alguém te magoa com palavras duras. Você tem duas opções: revidar, alimentando a raiva e o conflito, ou respirar fundo, compreender que a raiva é do outro e manter sua paz interior. Isso não significa aceitar abusos ou viver em silêncio. Significa agir com razão e não com impulso. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: quando acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, mas nada disso pode me ferir se eu não permitir. No amor, o estoicismo ensina o equilíbrio. Não podemos controlar se alguém vai nos amar para sempre, mas podemos escolher amar com virtude, respeitar, ser íntegros e seguir adiante com dignidade caso a relação acabe. E com relação ao medo, o que nos ensina o estoicismo? Um dos maiores inimigos do ser humano é o medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de não ser suficiente. Os estoicos tinham um exercício chamado Premeditation Malorum, a premeditação dos males. Eles se preparavam mentalmente para os piores cenários. Exemplo: e se eu perder meu emprego? Então você imagina como enfrentaria isso. Você poderia buscar outro trabalho, aprender novas habilidades, pedir ajuda temporária. De repente, o medo diminui, porque você já se vê preparado. Outro exercício é o momento morre. Lembrar que somos mortais. Não para gerar tristeza, mas para dar urgência à vida. Se a vida é breve, por que desperdiçar tempo com medo de agir? E como ter esse desenvolvimento pessoal na prática? O estoicismo é principalmente uma filosofia de ação. Ele nos chama para viver com virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando aplicamos seus ensinamentos, passamos a viver com mais foco, mais serenidade e muito mais liberdade interior. E agora eu quero saber de você. Qual desses ensinamentos estoicos mais chamou a sua atenção? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários.
E se quiser mais vídeos como este com aplicações do estoicismo na vida moderna, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para apoiar o conteúdo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.